Oi pessoal, tudo bem? A partir de agora a gente vai estudar hereditariedade. Hereditariedade se refere à capacidade que as espécies têm de passar suas características para as próximas gerações. Então eu tenho aqui pais, que transmite características hereditárias aos seus descendentes. Essas características, hoje nós sabemos que elas têm relação com a molécula de DNA. Mas, muito antes da gente conhecer a molécula de DNA, já se tinha ideia de como que as características eram transmitidas ao longo das gerações. Na espécie humana, através de duas células, chamadas de óvulo e espermatozoide. Lembrando que, como são células, essas estruturas elas têm no seu interior um núcleo. E dentro desse núcleo existe a informação genética, o DNA, de origem materna e de origem paterna. Outros seres vivos, como as plantas, elas têm como órgão de reprodução as flores. Então, a flor é o órgão de reprodução. E muitas espécies, elas têm os dois órgãos de reprodução na mesma flor. Eu teria aqui a parte feminina e eu teria aqui a parte masculina. Talvez a parte masculina mais conhecida seja aquela que produz o grão de pólen. O grão de pólen vai de uma flor para outra, vai polinizar e aí dá origem a frutos. O que são frutos? Frutos são estruturas que apresentam no seu interior sementes. E o que é uma semente? A semente é uma estrutura que tem no seu interior o embrião. Então, da mesma forma que os outros seres vivos, as plantas também produzem descendentes através de fecundação durante a formação do embrião. A espécie humana, ela tem algumas características importantes que a gente precisa retomar. Então, por exemplo, a gente tem uma célula chamada óvulo que se junta com uma célula chamada espermatozoide. Esse processo denomina-se fecundação. Na fecundação, forma-se uma célula única chamada zigoto, que tem a mistura do material genético materno e o material genético paterno. Essa célula ela vai se dividir, vai formar duas, depois cada uma delas se divide, forma 4, as 4 se dividem, formam 8, as 8 se dividem, formam 16, depois 32, 64, 128, 256. Quando a gente tem 256 células, a gente é um embrião. Aí o embrião ele vai se instalar na parede do útero e lá vai dar origem ao feto. O feto vai crescer, vai se desenvolver, dá origem à criança, a criança nasce, dá origem ao adulto. E o adulto é aquele que possui ovários que funcionam e produzem óvulos, ou testículos que funcionam e produzem espermatozoides. Nós chamamos ovários e testículos de gônadas. Gônadas são órgãos que produzem células reprodutoras, como é o caso do óvulo e espermatozoide. Estas células nós chamamos de gametas. Então, gônadas produzem gametas. Esse processo de desenvolvimento, de crescimento do indivíduo, chama-se mitose. E por meiose é o processo de produção de gametas, ou seja, na espécie humana, a meiose acontece apenas nos ovários e testículos, enquanto a mitose acontece em todo o corpo. Como é que isso acontece nos ovários? O que os ovários têm a ver com isso? Então, vamos olhar aqui. Eu tenho aqui um esquema de aparelho reprodutor feminino. Tenho aqui a vagina. Esta região aqui é o colo do útero, a entrada do útero, o útero propriamente dito. Tenho aqui as tubas uterinas, e aqui os ovários. Os ovários, vistos de perto, são essas estruturas esquisitas, que tem vasos sanguíneos e várias células. Essas células pequenininhas, elas são chamadas de folículos, e elas vão sofrendo um processo de crescimento, vão formar o folículo primário, e aí vão crescer, vão crescer, vão crescer.
esse folículo grande chega um momento em que ele se rompe e aí tem uma liberação de uma célula para as tubas uterinas. Esse processo chama-se ovulação. Desse processo sobra uma cicatriz no ovário, que é o corpo lúteo. E esse corpo lúteo ele vai ajudar a garantir a gravidez nas primeiras semanas de vida. Né? Depois esse corpo lúteo ele regride e forma-se uma outra estrutura chamada corpo albicans. Então os ovários têm células que vão se desenvolvendo, crescendo, até formar um folículo maduro que libera um óvulo, né? Também chamado de ovócito. Os espermatozoides, eles são produzidos onde? Eles são produzidos nos testículos, né? Aí dos testículos eles vão para o epidídimo, do epidídimo por canal deferente e aqui ele entra e chega na uretra. Nessa região aqui ele encontra duas glândulas importantes, a próstata, que é essa daqui, e a glândula seminal, que é essa daqui. Essas duas glândulas, elas produzem junto o esperma, que é o líquido aonde é liberado o espermatozoide. Os testículos são responsáveis pela produção de espermatozoide. Então, como é que isso acontece? Eu tenho aqui células que estão dentro do testículo e que com o passar do tempo eles vão mudando de forma, né? Então eu tenho uma célula que tinha algumas estruturas, ela vai perdendo parte do citoplasma, algumas organelas vão se concentrando, a membrana plasmática ela se deforma, concentra as mitocôndrias aqui até formar um espermatozoide. Então o espermatozoide é uma célula produzida no testículo, que é essa região aqui. Aí do testículo vai para o canal deferente, passa pela glândula seminal e próstata e até desembocar na uretra, onde será ejaculado. A fecundação é o encontro do óvulo com o espermatozoide. A fecundação, ela sempre vai acontecer nas tubas uterinas. Sempre. E sempre no começo das tubas uterinas. Então, vamos olhar aqui mais de perto. Eu tenho aqui um esquema que mostra, olha, aqui a abertura vaginal, grandes e pequenos lábios, aqui a vagina. Aqui eu tenho os espermatozoides lançados que atravessam o colo do útero, atravessam o útero e vão em direção ao óvulo. Aqui eu tenho o ovário, aqui os folículos que cresceram, o rompimento do folículo e a liberação do óvulo. Hoje a gente sabe que o óvulo ele libera uma substância que atrai os espermatozoides, então a maior parte dos espermatozoides sabe por onde encontrar o óvulo. Aí o que vai acontecer? O óvulo, na verdade, não é uma célula só. O óvulo é uma célula, que é essa que está aqui, envolvida por uma camada de substâncias de outras células, que recebe o nome de corona radiata. Esse conjunto de células e substâncias ajuda a proteger o óvulo. Quando o espermatozoide chega aqui, ele tem que atravessar toda essa camada para atingir a membrana plasmática do óvulo. Então, o que ele faz? Nessa parte aqui da frente, ele tem uma estrutura chamada acrossomo. O acrossomo é uma estrutura que tem enzimas digestivas. O que essas enzimas fazem? Elas começam a abrir caminho para que o espermatozoide chegue ao óvulo. Como a cauda ela sempre vai estar se movimentando, o espermatozoide é empurrado para dentro. E essa parte aqui ele vai perdendo. Quando o espermatozoide finalmente encosta na membrana plasmática do óvulo, ocorre aqui uma mudança na membrana plasmática. Então, outro espermatozoide não consegue entrar e ele desiste. Esse espermatozoide que entra, na verdade, metade dele já foi perdido durante esse processo. A única coisa que entra dentro do óvulo é o núcleo. Então, esse aqui é o núcleo do espermatozoide, esse aqui é o núcleo do óvulo. Esses dois núcleos vão se juntar durante a fecundação, e aí quando eles se juntam, eles formam um núcleo único, que é o núcleo que vai formar um novo indivíduo, é o núcleo do zigoto.
E nas plantas, como é que isso acontece? Essa aqui é uma planta que tem lá no pátio da escola, que é a azaleia. Essa foto foi tirada lá. Tá vendo que aqui tem uma parte maior e única, e aqui dentro tem uma bolinha. Essa aqui é a parte feminina, e aqui estaria o ovário. Essas outras partes aqui, maiores e mais numerosas, é onde é produzido o grão de pólen, que a gente consegue ver aqui, olha, na forma desse pozinho, na ponta dessa estrutura chamada antera. Essa foto é uma foto tirada mais de perto, então olha só, essa daqui é a parte feminina. Se a gente pudesse seguir, ia ter o ovário lá dentro, e aqui é a parte masculina, por onde sai o grão de pólen. Aí o que acontece? O grão de pólen sai de uma planta, vai para outra, muitas vezes através de insetos, né, animais. Essa aqui é uma outra planta que tem lá no pátio da escola, é chamada pata de vaca, onde eu tenho aqui, olha, essa é a parte feminina, e nesse caso o ovário está aqui. E essa daqui é a parte masculina, onde são produzidos os grãos de pólen. Os polinizadores levam grão de pólen de uma planta para outra, caem aqui e aí fecunda os óvulos que estão dentro do ovário. Essa estrutura aqui, ela vai começar a se desenvolver e vai formar essa coisa aqui. Caem as pétalas, caem todas as outras estruturas e formam essa estrutura que dentro tem sementes. Olha, aqui tem a marca de uma semente, a marca de outra e a marca de outra e assim por diante. Esse aqui, na verdade, é o ovário. Quando o ovário, aliás, quando essa estrutura, que é o fruto, estiver maduro, ele abre e libera sementes. Dentro de cada semente tem um embrião. Então, o que acontece na flor? Essa estrutura é o ovário. Quando acontece a fecundação, o ovário vai dar origem a um fruto. Em biologia, nós chamamos de fruto tudo aquilo que tem semente no seu interior. Então, aqui eu tenho sementes. E dentro das sementes, se você olhar, sempre vai ter um embrião lá dentro. Por isso que eu posso plantar uma semente e produzir uma nova planta. Então, eu também tenho a parte feminina, a parte masculina, a fecundação e a formação de um novo indivíduo. Bom, espero que você tenha entendido nesse primeiro momento o que é hereditariedade e como que acontece em alguns tipos de seres vivos, como é o caso dos seres humanos, através de óvulo e espermatozoide, e nas plantas, né, através do grão de pólen e dessa estrutura chamada ovário, que produz frutos e sementes. Até mais!